trabalho com desenvolvimento de projetos audiovisuais e com produção executiva e tenho mais de 20 anos de experiência com leis de incentivo. Essa é a segunda aula do curso de elaboração de projetos audiovisuais com base nas leis do audiovisual. Tá? Na primeira aula nós aprendemos um pouquinho sobre os conceitos básicos contidos nas leis do audiovisual. E agora a gente vai aprender um pouco sobre os mecanismos de financiamento que a gente pode utilizar nas obras audiovisuais. Os mecanismos de financiamento do audiovisual são divididos em duas possibilidades. A gente tem os fomentos diretos e os fomentos indiretos. O fomento direto é aquele que a Ancine ou o fundo setorial investem diretamente no seu projeto. Tá? A gente não vai falar muito sobre o fomento direto, que é o fundo setorial, e também programas de incentivo para participação de produtoras em eventos, em festivais. Esse também é um tipo de fomento direto que a Ancine pratica para o setor. Tá? O fomento indireto é aquele que a gente vai tratar mais nessa aula, que é o fomento em que você se habilita para captar recursos. Daí você inscreve o seu projeto na Ancine, a Ancine vai te dar o aval dela, ok, o seu projeto está apto a captar recursos, e depois você vai para o mercado captar recursos de patrocinadores ou incentivadores ou coprodutores. Esse é o fomento indireto. Dentro do fomento indireto a gente tem três modalidades: o mecenato, o investimento e a coprodução. O mecenato ele é quando um patrocinador investe o recurso, ele obtém o incentivo fiscal, mas ele não tem nenhum tipo de sociedade com o projeto, com a obra final. Ele não vai ter nenhum tipo de retorno financeiro, nenhum tipo de propriedade. Então ele vai ser só o mecenas do projeto. O investimento ele pode trazer algum tipo de retorno financeiro para o patrocinador. Então ele investe no projeto, ele tem um incentivo fiscal e além do incentivo fiscal ele tem um retorno com cotas de comercialização do projeto. E a coprodução é quando o patrocinador ele vai investir o recurso, vai ter o incentivo fiscal e ainda assim vai ser sócio do projeto. Ele vai ter um percentual de propriedade do projeto. Mecenato: quando o financiador não tem participação alguma sobre os direitos patrimoniais da obra ou sobre a divisão de suas receitas comerciais. Pode ser realizado a título de doação, quando o nome do financiador não é mencionado na obra, ou a título de patrocínio, quando o nome do financiador pode ser divulgado nos créditos da obra como instrumento publicitário. Investimento: quando o financiador não tem participação alguma sobre os direitos patrimoniais da obra, mas tem direito de participar da divisão das receitas comerciais dela. E coprodução: quando o financiador obtém participação sobre parte dos direitos patrimoniais da obra na proporção dos valores aportados e, portanto, também poderá ter direitos sobre as receitas da exploração comercial da obra. Todos esses mecanismos, eles estão contidos na Lei do Audiovisual, que é a Lei 8685, e também na Medida Provisória 2228. Essas duas legislações, elas trazem alguns artigos que nos trazem esses mecanismos de financiamento. Vamos começar pelo mecanismo que é o artigo 1º da Lei do Audiovisual. Artigo 1º. Até o exercício fiscal de 2024, os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de cotas representativas dos direitos de comercialização das referidas obras, desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A gente sempre ouve dizer que a Lei do Audiovisual ela é a Lei Rouanet para o audiovisual, mas não é bem assim.
Na verdade, o primeiro mecanismo que surgiu da lei do audiovisual é o artigo 1º, que é um pouco mais burocrático. Como é que funciona? Você aprova o seu projeto junto ao Ancine, que vai dizer quanto que você pode captar do artigo 1º. Depois você vai ter que contratar um operador financeiro que vai registrar o seu projeto na CVM e que vai lançar cotas do seu projeto na CVM. Essas cotas, elas vão ser cotas do projeto, né, cotas do audiovisual, que vão ser adquiridas por um patrocinador através do operador financeiro. E essa operação, ela tem um custo que geralmente a Ancine permite que você gaste com esse operador, que é a colocação das cotas, até 10% do valor incentivado. Tá? Na verdade, não é nem que a Ancine permite. Se você for inscrever o seu projeto lá na 4ª aula, eu vou explicar exatamente como funciona. Você vai colocar lá o valor de artigo 1º. Se você não tiver no seu orçamento colocação e coordenação, ele nem vai aprovar o seu orçamento, tá? Porque é um custo efetivo do projeto. Tá? Esse artigo ele acabou de ser renovado agora, recentemente, no Congresso. Ele tem que ser renovado. Na verdade, a lei do audiovisual ela trabalha com artigos que precisam ser renovados. Por quê? Porque ele tem um prazo. A própria lei ela determina um prazo. Então, o artigo 1º, 1º-A, que é o próximo que a gente vai falar, eles ficarão em exercício até 2024, quando o Congresso vai ter que renovar esse artigo ou não, e depois por mais um determinado período. O contribuinte incentivador que pode investir nesse tipo de artigo é a pessoa física ou jurídica tributada com base no lucro real. O teto de investimento para a pessoa jurídica é 1% do imposto devido, para a pessoa física 3% do imposto devido. O percentual de dedução, ou seja, quanto o contribuinte incentivador vai receber de volta como incentivo fiscal, é 100% do investimento realizado. E o limite de investimento por projeto pelo artigo 1º, somado ao artigo 1º-A, são 4 milhões. Ou seja, no seu plano de financiamento, você não pode direcionar mais do que 4 milhões para os artigos 1º somado ao artigo 1º-A. Além disso, há vantagens adicionais para o incentivador, porque é permitida participação na comercialização da obra. A gente está falando de investimento, e mais uma vantagem é que o valor investido na obra pode ser lançado como despesa operacional quando for declarar o imposto de renda, e amplia a dedução fiscal para 125%. É o único mecanismo que permite ao incentivador deduzir um valor maior no imposto de renda. Dessa forma, se o incentivador investe 1 milhão, ele vai ter de incentivo fiscal 1.250.000. O outro artigo que foi renovado recentemente pelo Congresso é o artigo 1º-A. Esse sim é a Lei Rouanet do audiovisual. Artigo 1º-A. Até o ano calendário de 2024, as quantias referentes ao patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, cujos projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine, poderão ser deduzidos do imposto de renda devido apurado. 1. Na declaração anual pelas pessoas físicas, e 2, em cada período de apuração trimestral ou anual pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Ele foi criado posteriormente, por isso que é 1º-A, porque ele segue o mesmo princípio do artigo 1º, mas com as facilidades que a Lei Rouanet traz. Em que sentido? Você aprova o projeto na Ancine, a Ancine vai abrir já uma conta captação, o patrocinador vai investir o dinheiro nessa conta captação, você vai dar para o seu patrocinador um recibo de mecenato e ele vai descontar no imposto de renda. Tá? É importante dizer, depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre o procedimento da Ancine, mas você só vai poder liberar o recurso que vai estar investido lá na sua conta captação depois que você captar um montante específico. Hoje está em 80%. De vez em quando eles mudam essa regulação, é sempre bom a gente estar atento, mas hoje, quando você
atinge 80%, você pode utilizar o recurso. Tá? Esse é o artigo 1º-A. E ele tem algumas outras particularidades, com alguns outros limites que não são especificados, que são um pouco diferentes do artigo 1º. No artigo 1º-A, o contribuinte incentivador também é pessoa física ou pessoa jurídica tributada no lucro real. O teto de investimento aumenta um pouquinho em relação ao artigo 1º, sendo 4% do imposto devido da pessoa jurídica e 6% do imposto devido da pessoa física. O percentual de dedução no imposto de renda permanece 100% do valor investido, ou seja, o incentivo fiscal é de 100%, e o limite de investimento por projeto somado ao artigo 1º permanece de 4 milhões. Além do artigo 1º e 1º-A, você tem outros 2 artigos na lei do audiovisual que são muito utilizados também, que são o artigo 3º e 3º-A. Artigo 3º. Os contribuintes do imposto de renda incidente nos termos do artigo 13º do Decreto-Lei nº 1089 de 1970, alterado pelo artigo 2º desta lei, poderão beneficiar-se de abatimento de 70% do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem, de produção independente e na coprodução de telefilmes e minisséries brasileiros de produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. Embora pareça um pouco mais complicado, ele não é tão difícil assim. É que ele acaba citando o Decreto-Lei 1089, né? Nesse decreto, na verdade, a gente só tem a determinação de qual agente econômico que pode utilizar esse benefício. Decreto-Lei 1089, artigo 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimentos decorrentes de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte. Bom, então significa que uma distribuidora, quando vai mandar dinheiro para fora, ela é tributada em 25%. Desses 25%, o artigo 3º diz que ela pode separar 70% para investir em obras audiovisuais brasileiras, ok? Bom, mas não são todas as obras audiovisuais brasileiras. O artigo 3º também delimita, ele não permite que você invista artigo 3º em curta-metragem e média-metragem. Já a lei o artigo 1º e 1º-A não tinha problema com relação a isso, mas o artigo 3º deixa bem claro que só pode ser longa, telefilmes ou minisséries e séries, né? Como funciona? A empresa estrangeira que vai receber o recurso tem que autorizar um representante brasileiro a utilizar esse recurso para obras audiovisuais brasileiras. Okay? Então vamos supor, a Fox brasileira vai remeter um recurso para a Fox americana, desse recurso 25% vai ser retido na forma de imposto e a Fox americana, a empresa estrangeira, vai comunicar à Ancine que permite que a Fox brasileira ou outro representante utilize esse recurso como incentivo para a produção audiovisual brasileira. Tá? Então, 70% do imposto vai ser retido numa conta recolhimento. Esse dinheiro vai ficar lá por 180 dias, prorrogáveis por mais 180. E a Fox brasileira ou o representante brasileiro dessa empresa estrangeira vai informar qual projeto que vai utilizar esse recurso que está na conta recolhimento. Eles vão mandar uma carta de alocação de recurso para a Ancine e a Ancine vai falar assim, o projeto X vai receber esse dinheiro que está na conta recolhimento Y e a Ancine vai transferir esse recurso para o projeto. Se em 360 dias essa carta de alocação não for enviada à Ancine, esse recurso vai para o Fundo Setorial do Audiovisual. Ok? Esse é o artigo 3º. Os parâmetros para o investimento do artigo 3º são:
O investidor será uma distribuidora, ou seja, é o representante brasileiro constituído pela pessoa jurídica estrangeira destinatária da remessa, com preferência à empresa responsável pela remessa. Teto de investimento é 70% do valor do imposto retido na remessa. Limite de investimento por projeto somado ao artigo 3º-A, 3 milhões. Projetos passíveis de receber o recurso. Desenvolvimento de longa-metragem, longas, telefilmes e minisséries. Vantagem adicional. No sistema de coprodução, o investidor pode ter até 49% da propriedade sobre a obra. No momento da remessa, o recurso é enviado para uma conta recolhimento. Nessa conta, o recurso pode ficar por 180 dias, prorrogáveis por mais 180. Ou seja, a distribuidora tem 360 dias para a utilização do recurso ou ele vai ser destinado ao fundo setorial do audiovisual. O artigo 3º-A ele é muito semelhante ao artigo 3º, mas quem pode utilizar são os canais que compram conteúdo. Então, por exemplo, não só conteúdo audiovisual, pode ser também, por exemplo, a Copa do Mundo. Artigo 3º-A. Os contribuintes do imposto de renda incidente nos termos do artigo 72 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego, remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração a qualquer título de direitos relativos à transmissão por meio de radiodifusão de sons e imagens e serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura de quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competição desportivas das quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se do abatimento de 70% do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem de produção independente e na coprodução de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de curta, média e longas-metragens, documentários, telefilmes e minisséries. A Lei 9.430 de 1996, por sua vez, fala no seu artigo 72 que estão sujeitas à incidência do imposto na fonte a alíquota de 15% as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração a qualquer título de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira. Então, a TV Globo vai lá comprar a Copa do Mundo, remete o dinheiro para a FIFA, desse dinheiro há uma diferença, são descontados 15% de imposto, e desses 15%, 70% podem ser utilizados para obras audiovisuais. A FIFA, novamente, tem que autorizar a TV Globo a utilizar esse dinheiro, esse valor do imposto para obras audiovisuais. Novamente, a Globo vai ter 180 dias, prorrogáveis por mais 180, para decidir em qual projeto a Ancine vai transferir os recursos para produção. Então, a TV Globo vai mandar uma carta de alocação de recursos para a Ancine, falando ao projeto Y, eu quero que o recurso que está na conta tal seja alocado para esse projeto. Novamente, esses recursos eles ficam, tanto do 3º quanto do 3º-A, eles ficam nessa conta recolhimento, mas só podem ser utilizados para projetos aprovados previamente pela Ancine. Tá? E ultrapassou 360 dias, vai para o Fundo Setorial do Audiovisual. Parâmetros para o investimento do artigo 3º-A da Lei 8685 de 1993. O investidor vai ser um canal ou uma programadora, um representante constituído da pessoa jurídica estrangeira destinatária da remessa, com preferência responsável pela remessa. O teto de investimento é 70% do valor do imposto retido. O limite de investimento por projeto somado ao artigo 3º permanece 3 milhões.
Os projetos passíveis de receber o recurso incluem o curta e média, mas mantém o desenvolvimento de longa, a produção de longa, série e telefilme. A vantagem adicional também é a mesma do artigo 3º, o investidor se torna coprodutor e pode ter até 49% da propriedade sobre a obra. Assim como o artigo 3º, o prazo para investimento do recurso da conta recolhimento é de 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 180. Vamos recapitular o que a gente aprendeu nessa aula. Recapitulando, artigo 1º da Lei do Audiovisual é um mecanismo de investimento com limite por projeto de 4 milhões, somado ao artigo 1º-A. O contribuinte investidor vai ser a pessoa jurídica tributada em lucro real no limite máximo de 1% do imposto devido. O contribuinte pode lançar o investimento também como despesa operacional, perfazendo um retorno fiscal real de 125%. A pessoa física também pode investir 3% do imposto devido. O investidor pode ter participação na renda da obra. O artigo 1º-A da Lei do Audiovisual é um mecanismo de mecenato, com limite também de 4 milhões por projeto, somado ao artigo 1º. O contribuinte incentivador é uma pessoa jurídica tributada no lucro real. Pode investir até 4% do imposto devido, ou uma pessoa física pode investir até 6% do imposto devido. Nesse mecanismo não é permitida a participação na renda da obra. Artigo 3º é um mecanismo de coprodução. O limite de investimento na obra é de 3 milhões, somado ao artigo 3º-A. O incentivador, coprodutor, será uma distribuidora que será uma empresa estrangeira com representante brasileiro. O mecanismo permite a utilização de 70% do imposto retido na remessa. Esse mecanismo é um mecanismo de coprodução, portanto, o incentivador vai ter participação na propriedade, também refletido na comercialização da obra. Artigo 3º-A. É um artigo também de coprodução, limite por obra também de 3 milhões, somado ao artigo 3º. O incentivador, nesse caso, vai ser uma TV ou programadora, novamente o contribuinte é a empresa estrangeira que faz um representante brasileiro para a utilização do recurso. O incentivo é de 70% do imposto da remessa. Ao incentivador é permitido ter percentual na propriedade da obra e na renda auferida. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando os mecanismos de financiamento, completando com o artigo 39x e o artigo 41 da medida provisória 2228. Até lá!